E eu quero falar bastante sobre o que a gente pode estar usando, que tiveram várias perguntas. Graciela, eu quero parar com o formol. Eu tenho muita vontade de parar com o formol, mas eu tenho dificuldade de trocar, de parar com o uso do formol por conta dos cabelos mais sensibilizados. Bom, é bem complexo esse assunto, a gente não vai conseguir em poucos minutos falar sobre todos os alisantes, mas é interessante a gente conhecer pelo menos o que é o processo de lantionização, o processo de oxirredução, hidroformilação, que é quando a gente usa o ácido, e saber o que eu troco, o que eu coloco no lugar. O cabelo depois do processo de alisamento, tanto no caso da lantionização como da oxirredução, quando a gente usa, por exemplo, os hidróxidos, o sódio, o cálcio, o lítio, e quando a gente faz um processo com a oxirredução, que é a família da amônia no geral, então quando a gente usa o tioglicolato, os tióis da vida, a gente acaba tendo uma transformação ou na camada cuticular, onde a gente tem a cisteína, ou nas pontes sulfídicas, o que altera bastante a estrutura, tirando, vamos dizer assim, os tióis não. Os tióis, se a gente for pensar, ele consegue desligar essas pontes temporariamente, mas depois esse processo de redução, ele faz, depois quando a gente faz o processo de neutralização com peróxido de hidrogênio ou bromato de sódio, a gente consegue religar as pontes de maneira bastante organizada. E então a gente consegue muitas vezes fazer um clareamento posterior a um alisamento, tanto no caso da amônia, quanto também na lantionização, que é o caso dos hidróxidos. Os dois a gente consegue descolorir, mas quando a gente faz com amônia, a gente consegue com muito mais facilidade, às vezes, fazer esse processo. Só que o processo inverso é muito mais difícil. Você pegar um cabelo loiro, um cabelo descolorido, um cabelo que perdeu camadas cuticulares, massa cortical, é muito mais difícil a gente conseguir mexer na estrutura no sentido de alisar, ou seja, porque a estrutura da fibra foi completamente, vamos dizer, bagunçada, desorganizada, então a gente não tem mais as pontes sulfídicas tão organizadas para poder quebrar temporariamente e realinhar numa nova forma. Então, por isso que às vezes é mais fácil a gente alisar, tanto com os hidróxidos quanto com a família dos tióis, um cabelo, e depois colorir, fazer um ombre, fazer uma californiana, do que pegar um cabelo loiro e fazer o processo inverso de alisamento. Por isso que muitas pessoas acabam escolhendo, elegendo, né, o formol para completar o serviço. Bom, nessa questão, a gente tem hoje no mercado dois produtos, vou falar de maneira bastante neutra, livre de marcas. Eu vou falar da Cistamina. Hoje a Cistamina é um produto que veio realmente para revolucionar, apesar de ser da família da amônia, né, dos mercaptanos, vamos dizer assim, a função muito parecida com a da amônia, ela é ácida. Então tem essa vantagem, vamos dizer assim, é mais tolerante a cabelos sensibilizados. Por exemplo, cabelos que já foram usados, por exemplo, pó descolorante, ou cabelos que foram usados superclareador, cabelos que já foram um pouco mais sensibilizados com o uso do pó ou de superclareadores, eles realmente não têm estrutura para poder usar o processo de lantionização ou oxirredução. Então, no caso da cistamina ou aminometilpropanol, a gente tem essa possibilidade, desde que o cabelo ele tem estrutura. Então, muitas vezes você vê produto no mercado que diz que é possível, é compatível com cabelos louros ou descoloridos. Porém, gente, a gente tem que entender, a partir do momento que eu falo que ele é mais tolerante, significa que eu preciso ainda ter massa nessa estrutura. Eu preciso que esse cabelo ainda exista, vamos dizer assim. Porque tem cabelos louros que eles estão tão desestruturados, tão sem estrutura, tão sem massa cortical, já mexeu completamente nas ligações, que não tem mais nada que se possa fazer. Mesmo que eu use um formol, ainda tem o risco de quebrar esse cabelo durante o processo de escovação e até mesmo no tempo de pausa. Então, nesses dois produtos, muitas pessoas perguntaram: o que eu uso, qual a outra progressiva que eu posso usar? Gente, progressiva, nenhuma, tá? Progressiva mesmo, nenhuma, porque a maioria das que tem no mercado hoje são batizadas. A gente vê muita coisa que fala assim: não tem nada, não tem nada, não tem nada. Você vai usar, você sente o cheiro do formol, você sabe que tem a liberação do gás fórmico. Então, hoje, que eu considero, depois, lógico, existem mais outras substâncias por aí, são os que ainda vão vir, mas a cistamina e o aminometilpropanol são os dois que realmente entraram no mercado, que são produtos legalizados, que têm uma função perfeita de alisamento, que você não
tem só essa função de alisar, como se você também tiver a ideia de reondular o cabelo, fazer com que o cabelo faça cachos, ia ficar realmente perfeito. Quanto ao feedback que a gente tem já de testes que nós fizemos em relação ao shampoo, infelizmente, alguns testes que nós realizamos, nós vimos que o cabelo apresentou bastante ressecamento, sim, houve desbotamento da cor. A forma, se ele é shampoo, se ele é pó, se ele é em gel, se ele é em creme, sendo a matéria-prima legalizada, ok. O único problema é que em cabelos louros a gente sempre vai ter algum tipo de, vamos dizer assim, de perda. A gente pode perder ou a cor do cabelo ou a estrutura, se a ponta está sensibilizada, realmente isso pode acontecer do cabelo ficar mais sensibilizado. Mesmo você usando o AMP ou a cistiamina, você tem que ter cuidado com essas regiões, nessas pontas, ou seja, você fazer uma aplicação, uma proteção nessa região, principalmente para evitar que haja um rompimento também excessivo. Ou seja, quando a gente faz essa proteção, a gente evita que haja esse dano, principalmente na ponta, que é a parte, vamos dizer assim, eu tenho um crescimento do meu fio. A ponta, gente, é o histórico mais antigo. Então, se eu tenho um crescimento de 2 anos, eu tenho nessa ponta aqui uma quantidade de lavagem, de escovação, de dormir, de acordar, de passar a mão, de química muito grande em relação a qualquer outra área. Então, essa área exige muita proteção. E é por isso que a gente vê, às vezes, alisamentos feios no mercado, porque as pessoas, elas alisam do crescimento até as pontas de uma maneira única. E aí fica aqueles cabelos esticados, que na minha opinião não é um cabelo bonito, não fica um cabelo natural com movimento, ok? Então, em relação ao shampoo, vai depender muito do tipo de cabelo, né? Se for um cabelo não loiro, um cabelo que não tenha mechas, acho que é até interessante. Mas tome cuidado, porque muitos lançamentos que tem no mercado hoje em dia são blends de ácidos que, na verdade, às vezes nem tem essa função de alisar, às vezes sim, tem adição do ácido glioxílico na composição para que ele tenha essa função de alisamento, de redutor. Então, você tem que procurar uma marca forte, uma marca realmente respeitada, que você tenha certeza da idoneidade do produto, da fonte do produto. Tome muito cuidado. Agora, se você quiser saber um pouco mais essa parte de alisante, hoje é só umas pequenas dicas. A gente ia falar um pouquinho aqui sobre a lantionização, que geralmente é o processo que a gente faz nos hidróxidos, a oxirredução, que é na família dos tióis, e a hidrofibrilação, que é o que a gente usa nos ácidos. Tá? Lembrando que quase todos esses processos de alisamento, até mesmo de transformação, eles vão atingir a cisteína, que é esse polímero da queratina, né, que é sempre o principal a ser atacado na hora do processo de transformação. Então a gente também tem que pensar na reposição depois que a gente faz um processo de tanto descoloração, coloração, até mesmo alisamento. Bom, fica algumas dessas dicas. Se vocês quiserem saber um pouco mais, já tivemos vários alunos que fizeram com a gente formação de técnico. No formação de técnico a gente explica mais detalhadamente. Nós temos aula com o engenheiro químico que ensina tudo o que são íons, cátions, o que são sais, óxidos, né? Para você até entender quando o shampoo tem sal ou quando ele não tem sal. Na verdade, a maior parte do shampoo. A maior parte dos ácidos, eles já fazem vamos dizer assim, a função perfeita de penetração dentro da fibra sem a necessidade da preparação com o shampoo. Tomem cuidado, eu não sei qual é esse shampoo, mas tem muito shampoo no mercado com pH altíssimo, que realmente degrada bastante a fibra, faz com que haja perda cuticular, você acaba perdendo vários aminoácidos durante o uso do shampoo. E uma das químicas que a gente mais usa durante a vida, que mais danifica a fibra e que as pessoas não se preocupam, é o shampoo e o condicionador, e principalmente sabonete. Então, se você tem a intenção trabalha com alisamentos ou com loiros, é muito importante que a sua cliente use a linha profissional que você também usa dentro do salão, para que você não haja uma mudança, que não haja uma mudança na cor do cabelo. Por exemplo, quem nunca teve essa experiência de sair com o cabelo platinado, na primeira lavagem o cabelo perder completamente a cor, até mesmo pela qualidade do shampoo. Alguns têm um efeito anti-age ou color lock, que é para justamente segurar a cor, travar a cor, não fazer a perda da cor. Hoje também tem as linhas de shampoo, o Lupu, que tem os efeitos também, vamos dizer assim, livres de alguns tipos de lauril, que são mais agressivos, ou livres de petrolatos, que eles são também menos agressivos para o fio, e até bom para quem usa cores platinadas. Essas linhas Pool é legal, tá? Porque evita que haja um desbotamento. A gente fez alguns testes com a linha Pool, e a gente percebeu o seguinte, que os platinados não perdiam os seus tons acinzentados com o uso dessa linha, por ser menos agressiva. Essa linha Pool é para cabelos cacheados,
avançados, para cabelos zulótricos, para pessoas que fazem permanente, que querem manter a integridade dos seus cachos. Então, se você quiser realmente conhecer um pouquinho mais essa sequência de produtos, de efeitos, né? Por exemplo, do shampoo, os tipos de shampoos indicados, quantos curtiram? Se você quiser entender mais, é interessante realmente entender a parte de cosmetologia, entender quais os tipos de shampoo pré-química, pré-alisamento, shampoo pré-coloração, se deve ou se não deve. Por exemplo, hoje, quando a gente usa as famosas coloração sem amônia, né? Essas colorações sem amônia, dependendo, eu preciso fazer uma preparação, uma limpeza. E de repente é até interessante eu já usar um shampoo dilatador para poder preparar o cabelo e ter uma melhor cobertura de brancos ou uma melhor, vamos falar assim, uma melhor abertura e definição da cor. Então, dependendo do caso, ele é bem interessante. Para os ácidos eu não acho tão interessante. Depende da proposta. Gente, o mais importante é o seguinte, você tem que conhecer o produto que você trabalha. Você tem que dominar o produto que você trabalha, porque eu não posso falar por A, por B ou por C, porque cada empresa desenvolve o produto baseado numa certa sequência, ou até mesmo tem a ver com a sua matéria-prima. Então, de repente, eu posso falar algo que vai interferir no que o pai do produto desenvolveu, o engenheiro, a engenheira química desenvolveu, tá bom?